Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h09 da manhã de uma quinta-feira, do dia 7 de março de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para... Vamos pensar. Talvez eu convidasse a minha verdade para comigo estar. Mas se assim eu fosse realizar, era o mesmo que falar que a verdade comigo nunca esteve a caminhar. Então eu não tenho por que a minha verdade convidar, porque a minha verdade é a verdade que eu estou sempre a falar, e essa com toda certeza eu posso encontrar nas entranhas da vida que Deus esteve a me dar, e eu vou assinar como minha enquanto propriedade particular. Existe aquilo que nós poderíamos chamar propriedade pública da vida dos outros. Puxa vida, o que seria a propriedade pública da vida dos outros? Santo, num lugar onde a gente pode mesmo, tudo se naturalizar, certamente existe até propriedade pública de vida particular. E isso nem se pode duvidar. Nós não temos nem o direito do próprio desejo manifestar em relação a coisas simples. Que leis estiveram a criar para nos tomar até o direito de ter vida, um tanto quanto, vamos dizer, a se limitar. Sim, vida particular. Santo Deus, imagine alguém, com mais alguém se juntar, que com mais alguém se juntar, e aí vai um cargo conquistar. Para em seu nome falar e mudar tudo aquilo que ele disse que iria realizar. Sim, para o nosso desejo de ter vida particular se manifestar. E por que disso eu estou a falar? Santo Deus, por que disso eu estou a falar? Porque se nós nos esquecemos com tanta facilidade, daquilo que nós estivemos a praticar, que é incrível mesmo, incrível a gente conseguir levantar e sentar. Sim, da cadeira que a gente desejou ocupar. Mas não era de vida particular que estava a falar? Pois é, Deus me disse para eu procurar a minha vida particular. Aí eu saí, sim, para perguntar um ao outro no lugar. Você viu a minha vida em algum lugar? Você viu a minha vida em algum lugar? Você viu minha vida em algum lugar? Aí, o entendimento, não, que cada um esteve a me dar. Santo, há muito tempo eu estou procurando a minha vida e o meu direito de ter vida nesse lugar eu não consigo encontrar. Porque dentro de casa eu tenho que me trancar. Grade eu já mandei colocar. Me disseram até que quando eu for sair para num carro entrar, que eu tenho que correr imediatamente
o carro ligar. E se for um transporte que eu for pegar, eu tenho que sair de casa, rezar, para alguém não me tomar a minha vida particular. Eu já não sei nem mais onde minha vida está. Imagine se eu vou dar conta de vida particular de terceiros nesse lugar. Santo, naquele momento, fiquei a pensar se alguém em mim iria acreditar. Sim, se eu dissesse que na minha casa muitos estiveram a entrar, querendo a todo custo, não só administrar, comandar, mandar e desmandar na minha vida particular, como de mim essa vida tomar. Mas Deus, estando lá, me disse Maria de Cássia. Quer dizer que quando a gente consegue enxergar, a gente diz que é sequestro. Que uma pessoa entrou na sua casa, está te mantendo em cárcere privado. Quer dizer que quando a gente não consegue com os olhos enxergar, não é da forma que você estará a falar. Eu disse para Deus, Senhor, eu poderia falar, sim, que uma legião de trastes na minha casa esteve a entrar. Sim, porque era uma legião. Porque se eu não sou nada em nenhum lugar, um só que tende a representar muitos outros no lugar, se na minha casa entrar, é uma legião. Ele tem poder. E se ele tem poder no lugar, ele representa mais do que 10, 100, 200. É uma legião de pessoas. Ele vai representar o desejo de uma legião de pessoas. Imagine 10, 20, 30, 100. Subindo, descendo. E você ali, sem sequer ter o direito de existir. Mas quem iria acreditar em mim? É verdade. Há pouco eu estava assim na rede ali, lendo a epístola aos Hebreus do apóstolo Paulo. E fiquei a pensar como é a coisa nesse lugar. Alguém pode ser ateu, não acreditar em Deus, beleza. Se não é conveniente para aqueles que vivem de se apossar de vida particular, que a gente creia mesmo em Deus. É beleza. Alguém não, muitos, pode até em rede de escola de samba criar, esculhambando o Filho de Deus. Se mais Deus é uma abstração, vamos dizer esculhambando Jesus, sem sequer se atentar que Jesus foi uma pessoa que ele tinha parente, mãe, pai, irmãos. Mas a gente se acha no direito de entrar na vida particular de Jesus e esculhambar. Mas é arte, é uma beleza, a manifestação do pensamento é livre. Na conveniência, usam até a lei para assim se dar. Podem esculhambar a mãe de Jesus, até em museu. Não, mas é uma beleza, é arte. E eu, certamente, seria, ou serei, esquartejada
Se o meu pensamento manifestar, dizendo que na minha casa eu não quero os 12 apóstolos, nem nenhum desses que eles vierem a enviar para comigo estar. E ainda assim, manifestando o meu desejo de forma clara, dizendo para eles, os 12 apóstolos e mais os enviados, vale reto, Satanás. Se está na Escritura, sim, a Escritura diz que o Filho de Deus disse para o apóstolo Pedro, vá de reto, Satanás. Os teus intentos não são de Deus, mas os do mundo. Então eu posso falar para o apóstolo Pedro e os seus coligados, vá de reto, Satanás. Tu és para mim motivo de 2 sofrimentos. Na minha casa você não vai estar, muito menos na minha mesa sentar para se empanturrar e depois na minha cara você defecar. Eu tenho nojo só de pensar naquilo que você é capaz de realizar. Porque se foi capaz de negar aquele que você dizia amar, o que comigo você não é capaz de realizar, eu deixando claro que contigo eu nunca quis, nem nunca vou querer estar. Ah, mas aí o pensamento não será livre. Certamente pode até falar que eu estarei, quer dizer, que eu estou, estaria, estava ligada a uma coisa maligna, terrível. Penso que eu não iria me importar. Sim, eu poderia falar, oxente, tem procuração de Pedro, para em nome de Pedro falar. Sim, a Escritura também nos diz lá, quando os homens foram procurar, sim, procurar, em nome de Deus, o Deus lá que eles costumavam cultivar, porque Gideão esteve a derrubar lá. O pai de Gideão falou, vocês têm procuração para falar em nome de quem vocês estão a elevar enquanto Deus? Deixa o próprio Deus buscar para que Gideão possa contar a ele prestar. Está na Escritura. Então, qualquer um pode se achar no direito de ser defensor de Pedro, dos apóstolos, sei lá. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Porque eu não enviei ninguém para falar para Pedro que eu não quero ele na minha casa. Eu disse por mim mesma, Pedro, você me dá nojo. Olha, não posso dizer que eu tenho ódio de você. Não, isso não. Seria desprezível eu plantar ódio. Mas é razoável eu manifestar os sentimentos que a realidade está a me dar. Portanto, eu posso falar para o próprio Pedro, que estiver em qualquer lugar, que nunca mais
nunca mais e nunca mais ele vai ter sequer uma pequena oportunidade de ser dono de minha vida particular. Proprietário, por mim querer falar, dar ordens, sem eu, procuração, lhe passar. E por que disso eu estou a falar? Muito simples, muito simples. Sim, porque se eu, com o apóstolo Paulo, eu fui me acertar, sim, plantar vínculos, como ele esteve a desejar. Claro que a gente pode uma condição colocar. Ele pode a condição dele colocar. Sim, porque é razoável. A gente tem vida particular. E vida particular manifesta desejo, sim, com as peculiaridades da verdade que cada um esteve a vivenciar. E enquanto minha verdade, eu posso uma condição, eu posso, de boa mesmo com o Senhor, até me dar. Mas a minha verdade chega em primeiro lugar, porque ela é a vida que eu estou a carregar. Assim, eu não quero nenhum traste daqueles que estiver a colocar como seguidor do homem, que eu sempre vou adorar. Quero nenhum traste. Nem sequer pensar na possibilidade de com algum daqueles trastes eu falar. Essa possibilidade é inexistente. Mas o apóstolo Paulo pode colocar uma condição. Sim, o direito, ele tem vida particular. Está certo, minha filha. Você tem o direito. Mas eu posso uma condição criar para eu ter um entendimento, assim de cunho particular. Por que você não quer com nenhum deles estar? As pessoas costumam amar, adorar, idolatrar, culto prestar. Santo, o Senhor quer dizer que é um confronto assim? A minha verdade comigo sempre vai estar. Lá eu vou entrar. Sim, a verdade deles também. O apóstolo Paulo poderia me falar. Santo, eu poderia até imaginar a Santa Ceia, mas o mestre Nazareno me disse que você jamais iria aceitar estar na Santa Ceia com quem ali certamente esteve a sentar. Ele até me disse que você tem motivos profundos que eu deveria respeitar. Então eu pensei em convidar muitos amigos para uma ceia comigo estar. Você seria minha convidada. Eu quero lhe apresentar como uma filha amada. Santo, fiquei a pensar se iria realmente prestar. Sim, não estive a enganar, disse para ele, é na sua casa,
certamente qualquer um pode entrar sendo convidado, é verdade. Na minha casa eu não costumo ninguém convidar, não. Para não ter a desculpa de que um dia esteve lá e se achou no direito de pela porta atravessar. Não costumo, não. Nesse momento, o apóstolo Paulo, então, poderia me perguntar, e tantos outros que na sua casa esteve a reinar como donos do lugar? Certamente, se o Senhor na minha casa for entrar, da forma que o Senhor esteve a desejar, vai ver, que eu não tive nem o direito de dizer que eu não queria nenhum deles lá. Violência. Entrar sem convidar é violência. É violar a vida particular. E isso eles estiveram a realizar. Não convidei. Nunca orei. Pode vasculhar. Se em algum momento Cássia esteve a ajoelhar convidando algum deles para na minha casa estar. Nunca nem sequer deixei espaço vago, nem sequer para perto da minha porta os trastes passarem. Portanto, é um risco mesmo o Senhor me convidar para na sua casa, para essa ceia. O prato principal é peixe, porque se for peixe, corre o risco de alguém com a espinha se engasgar. E como eu não quero dar sorte para o azar, eu não sei se é uma coisa boa na mesa, peixe, colocar. O que me diria o apóstolo Paulo? Sim, certamente ele iria falar. Os costumes, minha filha, eu tenho que respeitar. Servem pão e peixe no lugar. Eu não posso. Os costumes mudar. É um empecilho. O cardápio. Certamente eu iria dizer para ele, Santo Apóstolo Paulo, pão e peixe. A questão é se, de fato, a gente com a espinha engasgar e peixe virar. E aí a gente vai ter que o pão na boca colocar, sem ter que, de fato, mastigar. A seco o pão vai ter que pela garganta passar. Para a espinha, toda a garganta não prejudicar. Eu vou colocar, certamente, no altar as recomendações. Comer peixe com cautela. A questão é que eu teria que lembrar para o apóstolo Paulo. Sim, olha, apóstolo Paulo, não é bem do meu costume peixe e pão, como cardápio, assim,
de tradição. Eu posso o meu cardápio levar? Sim, como filha que o senhor quer apresentar, eu posso um agrado. Eu posso um agrado lhe dar. Certamente o apóstolo Paulo iria falar: vou deixar uma mesa para o seu cardápio de cunho particular você colocar. Deixando claro que foi você que esteve a ofertar para os convidados. Vamos ver se os convidados vão gostar do alimento que você vai ofertar. Santo Deus. Imagine eu chegando no lugar, pão e peixe lá, e uma mesa farta de especiarias. Mas lá estava escrito de forma clara, sim, como a passagem que Pedro esteve a vivenciar lá em Atos. Um pano caiu do céu com todos os animais. E ele disse que não iria comer, porque ele não era impuro. E lá diz que Deus disse para ele que ele não tinha o direito de tornar impuro aquilo que Deus criou como puro. Imagine o apóstolo Paulo colocar lá o meu cardápio e colocar escrito na parede essa passagem de Pedro. O pano, os animais e o meu cardápio lá. Lá, enquanto cardápio particular, iria estar, sim, um cozido da minha cabeça. Ali, de uma forma perfeita. Iria estar a minha costela assada. As minhas entranhas seriam uma buchada. Seriam uma buchada. Os meus membros, com toda certeza, colocaria de forma separada. Sim, as mãos e os pés ficariam numa taça. Numa taça. Ali. Vamos dizer assim, de especiarias. Mergulhada. Os braços e as pernas ficariam assim, numa espécie de meio que comida requentada. Os ossos, sim, a gente poderia encontrar de forma muito particular, sim, um lembretezinho. Aqui é a cabeça de Maria de Cássia. Aqui, as entranhas, os pés e as mãos, as pernas e os braços. Aqui está. Alguém poderia perguntar: e onde está, de fato, o que a cabeça costuma carregar? O saquinho com o miolo. Ah, olha, se olhar bem, vão encontrar, como nota de pé de página da passagem, alguém se achou no direito de arrancar o miolo de Maria de Cássia para ela não ter o direito de pensar e ter vida particular.
É por isso que aqui eu estou a convidar todos vocês. Nós vamos essa pessoa ajudar. O nome dela é Cássia Franco, no lugar onde ela está. Ela deseja ter vida particular e com nós, como servos do lugar. E eu querendo a minha vida com ela compartilhar, disse para ela, para que está, para que a gente possa, no mundo dela, entrar e poder o saquinho com a vida dela encontrar. E assim cada um poder provar da especiaria perfeita que Deus esteve a criar. Cada um tendo o direito da própria vida temperar de acordo com o seu desejar. Puxa vida! Como é que os convidados iriam sim ficar? Alguém levantaria a mão para falar? Mas ela saiu por aí a espalhar que não quer nenhum dos apóstolos da vida dela de cunho particular. Que ela tem até nojo só de pensar de com eles. Ela está. Que ela não suporta nem sequer o cheiro deles. A vida que ela esteve a buscar com propriedade de cunho particular. Como é que uma pessoa dessa a gente pode ajudar? Certamente o apóstolo Paulo iria lembrar, se assim alguém viesse perguntar, não está também no Evangelho dizendo que é muito fácil a gente amar os nossos semelhantes. Ela não é semelhante a nenhum de nós. E digo de forma clara que nem quer de nós se aproximar para se assemelhar. Claro, isso ela esteve a deixar. Por isso que a mesa de cunho particular dela está lá. Porque ela não quer se passar como serva desse lugar. Ela nunca foi nem nunca será. Mas não cabe a nós julgar. Não estou a solicitar um julgamento sobre o que ela esteve a falar. Mas uma ajuda de cunho particular para quem nós podemos mesmo ofertar. Então ela é livre para aceitar ou rejeitar. A questão é que antes de entrar num ambiente assim, onde muitos vão estar, e que pode realmente o tempo todo lhe julgar, antes, com Deus, certamente, eu vou estar. Não para avisar. Sim, Deus sabe, certamente antes de qualquer um. Vai chegar, sim, com a minha verdade. Vou estar com Deus para poder Deus abraçar e dizer para Ele: leve, leve e leve. Eu sempre vou estar. Porque a minha verdade é uma só em todo lugar. E sendo a minha verdade uma só em todo lugar,
qualquer um pode me esquartejar, mas a minha verdade comigo eu vou estar. E como comigo a minha verdade eu vou estar? Certamente eu mesma posso toda a minha verdade separar. Sim, porque esquartejar nada mais é do que colocar em partes. Eu posso colocar. E se eu quiser toda a minha verdade juntar para o sopro de Deus, ali poder, vida, aquela verdade ali é tomar. E eu poder essa vida doar, assim eu vou realizar. Sem ter medo de minha verdade aqui deixar. Porque se eu tenho uma verdade, essa mesma verdade eu vou encontrar e Deus vai soprar e meu corpo ali vai formar. Porque é a verdade que forma a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar. É por isso que é tão difícil a gente sair daqui para lá. Porque a verdade vai chegar antes da gente aqui. Alguém o corpo enterrar. Fechou o olho, a verdade está lá. A gente fica tateando. Com medo e com medo do que vai encontrar. E tem medo de passar para lá. E fica rastejando. Eu não corro risco de rastejar. Se eu posso toda a minha vida separar, eu posso o meu crânio cozinhar, compreendendo que a minha mufa eu posso queimar, que nada vai mudar. Qualquer um pode, até a minha mente arrancar, e daí a minha verdade vai estar pura e simples na vida que Deus esteve a me dar. Eu sou muito mais do que um corpo que pode tombar, mais do que um saquinho com miolo no lugar. Com isso eu nunca vou me preocupar, porque se hoje aqui estou, amanhã eu posso não estar. E daí? Eu apenas quero comigo mesmo estar, independente de ter corpo ou não ter corpo. Eu nunca vou de um outro jeito de falar. E se é um problema, sim, é crime, a gente, verdade pronunciar, eu sinto muito, criminosa, eu posso me tornar. E não estou nem aí. Porque essa é a verdade. E essa é a verdade que eu vou sustentar. Porque para a verdade a gente sustentar, a gente não precisa nem sequer se esforçar. Ela nasce naturalmente, de qualquer forma e em qualquer lugar. Se é assim, posso a minha vida continuar da maneira que eu desejar. E eu certamente sempre vou desejar com a minha verdade estar. Eu nunca quis, nem nunca vou querer manifestar nenhum tipo de sentimento por quem certamente na minha vida eu não quero nem nunca vou querer que eles possam estar.
nem eles, nem nenhum que em algum momento eles estiveram mesmo a enviar como representante deles para na minha vida estar. É simples para mim assim falar, mas não foi simples vivenciar, mesmo deixando clara a minha vontade de na minha de boa poder ficar. Eu poderia falar, eu quero que os apóstolos não se danar. Eu até poderia falar, sim, mas não penso que seja razoável. Eu quero que eles encontrem cada um o seu lugar. Não sou obrigada a caminhar com ninguém nesse lugar. Assim como as pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus, mas certamente deveriam ser obrigadas a um mínimo de respeito pela vida particular do outro manifestar. Sim, eu respeito a vida particular dos outros. Não convido ninguém, sim, para na minha casa estar e comungar do meu pensar. Eu sou sozinha no meu mundo particular. Isso eu sempre estive a falar. Sozinha. Sozinha. Ponto. Depois de apaziguar com o apóstolo Paulo, com o profeta João Batista, aí sim, dê a eles o direito de na minha casa, livremente, como se fosse eu mesma no lugar. Dê a eles esse direito. Quanto à família sagrada, assim, os parentes do homem de Nazaré, não, esses fazem parte. Ah, mas você não disse que era sozinha? A sozinha que eu digo é enquanto pessoa, enquanto unidade. Sim, porque tem gente que não é. O Evangelho também nos diz. Quando um homem estava possuído de uma legião de demônios. Então eu sou sozinha. As pessoas que eu convivo, sim, enquanto família sagrada, apóstolo Paulo, profeta João Batista, essas com toda certeza não se alojam na minha unidade particular. Fazem parte como se fosse eu mesma, porque tem profundidade sobre a minha vida. Mas cada um tem a sua própria vida, enquanto unidade para ser vivida. Agora a gente querer na sua vida entrar e se alojar como proprietária para não lhe dar o direito de pensar, isso comigo nunca esteve a funcionar. Nunca desejei esse tipo de gente me acompanhar com o nome de benfeitor. Comigo não esteve a rolar. Repudio. Quem assim, na minha vida, desejou de fato estar. Eu tenho o direito de me responsabilizar por mim mesma falar. Sem essa história de representante, enquanto defensor, benfeitor, sabe-se lá. Porque anjos são amigos de cunho particular. Eles não vão por ti falar, mas eles vão lhe orientar, lhe ajudar, compartilhar da sabedoria deles.
mas a decisão é sua. Se você não sabe separar um anjo, aí não dá, né? Não tem nem o que de fato falar. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu sempre, sempre, sempre vou poder a minha verdade carregar. Porque eu sou a minha verdade em qualquer lugar. Ainda que seja até difícil dessa verdade falar. Bom dia, bom dia.